Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais um episódio do LiraCast. Hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber uma pessoa maravilhosa. Vamos falar sobre superação de vida, espiritualidade, tantas e tantas outras coisas. Carlão Costa, meu querido, muito obrigado por você estar aqui no LiraCast. Meu amigo Hermes, eu que agradeço. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vá nos assistir aí. Eu que fico feliz e honrado pelo convite. Rapaz, há um certo tempo eu já queria te fazer esse convite para vir, mas eu sei da tua correria com tuas coisas. É grande. Né? É grande. Eu sei o tanto que você se doa com o Centro Espírita lá de Jesus, o quanto que você tenta fazer bem aos outros, sabe? Sem olhar a quem, principalmente. Que é mais importante. E acompanhando isso aí, eu disse, não, no momento certo eu vou falar com o Carlão para ele vir aqui. Tudo tem sua hora, né? É verdade, é verdade. Carlão, falando também de espiritismo, mas falando de vida, quem é esse grande Carlão Costa que está aqui na minha frente? O grande é só o nome. É só o nome. Nós somos seres em construção, né? Justo. O ser humano em construção. Carlão é um ser que está em construção. E construção constante. Porque a gente tem que trabalhar. Eu sempre digo isso. Peço perdão ao meu pai. Meu paizão, o professor Nélio, alguns que vai estar assistindo conhecem, outros não. Mas o meu pai é a quem eu deixou um legado para mim muito grande. E eu peço perdão a ele muitas vezes por não ter sido espírita mais cedo, por não ter ajudado ele há muito mais tempo. Que meu pai fundou o Centro Espírita, que não é espírita, é Grupo de Estudos Chico Xavier. E ele construiu a sede e eu não dei nenhuma contribuição, não trabalho em nada, eu fiz. E ele, quando construiu a sede, ele deixou com o Dejan, nosso amigo Dejan, sim. E deixou em boas mãos. Então, um trabalho maravilhoso continua sendo feito. E eu não fiz nada. Mas ele já tinha lá no quartel, na CSM, um foco de luz, segundo ele, que era o Lar de Jesus. E ele disse, não, eu vou deixar aqui porque não vou apagar este foco de luz, que é o Lar de Jesus que hoje que eu estou no comando. E aí eu penso, por que meu pai construiu uma sede que ele tanto queria e deixou para depois eu construir essa sede? Ou seja, está tudo ligado. Já que eu não ajudei ele no passado, no futuro, que ele disse agora é com você, compadre. Então segue. Então Carlão é um cara que está se trabalhando cada vez mais, buscando se melhorar, cheio de defeitos, né? Tem defeitos pra caramba ainda. Todos nós, cara. A vantagem qual é? A consciência dos defeitos que tem e buscando se corrigir, buscando se melhorar. Parece piegas, mas eu busco seguir. Ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então é esse o Carlão, grande só o nome, Carlão, mas trabalhando para ser um pouco melhor. No tamanho e no coração também, com coração. toda certeza. Com toda Obrigado. certeza. Carlão, a gente sabe que não é muito fácil, quem acompanha, que sabe tudo que você faz ali, tudo, não só você, mas todos que estão ali, todos os trabalhadores do lado de Jesus, se todos tivessem a alegria de estar ali em alguns momentos, principalmente nos sábados. Exatamente. Que é um sábado lindo, maravilhoso, não tive várias oportunidades de ir, sempre que posso eu estou lá junto da minha fiel escudeira Carla. Carla Lira, né? Carla Nasce a Lira. E como você falou aí no início, né? Poxa, eu não pude ajudar o meu pai. Mas com toda certeza, acho que onde ele tá acompanhando isso aí, tá tendo tanto orgulho, cara. Me ajudando. Tá te ajudando isso aí. Eu não tenho mediunidade ostensiva nenhuma. Mas eu tenho uma intuição. E muitas vezes eu sinto a presença dele. E eu sei, sem dúvida nenhuma, que ele está sempre comigo. Eu não ajudei, mas ele está me ajudando. Inclusive, eu vou contar até um fato. Chegou uma pessoa lá que não me conhecia, não conhecia meu pai. Foi a primeira vez lá no Lar de Jesus. E nesse dia eu fiz a palestra. Fui eu que fiz a palestra. E aí, quando terminou, sempre falo com as pessoas que são novatas, né? Falo todo mundo, mas quem chega pela primeira vez, eu falo, vou lá dar atenção, ser receptivo, né? E aí, essa pessoa que não me conhecia e nem conhecia meu pai, ele disse assim, eu posso dizer uma coisa ao senhor? Eu, pois não. Tinha um senhor de certa idade, baixinho, aí eu já, né, careca, perto do senhor, enquanto o senhor fazia a palestra. E nesse dia, eu tinha sentido
a presença dele. Quer dizer, bateu certinho. Então, confirmando que ele está... Eu não o ajudei, mas ele está me ajudando bastante. E outra coisa, você lembrou bem. Você falou um trabalho que eu faço lá. E eu faço trabalho, mas... Graças a Deus eu tenho uma equipe de trabalhadores maravilhosa. A minha equipe de trabalho é fantástica. Sozinho ninguém faz nada. Então eu estou bem cercado de bons, não, excelentes trabalhadores. E é por isso que a casa está crescendo a cada dia mais. Melhor, viu? Dona Carla Lira, a senhora que vai estar assistindo daqui a pouco. Meu pai, na época que era presidente ainda Chico Xavier, e depois lá de Jesus, o tempo todo convidava a Carla para fazer palestra. E ela sempre dava uma esquivada. Quando eu assumi, que meu pai adoeceu, né? Quem não sabe da história, meu pai teve um câncer, passou 3 anos com esse câncer, foi um verdadeiro espírita. Passou 3 anos sofrendo pra caramba, mas com resignação, entendendo que tudo aquilo fazia parte da sua depuração. Então, quando ele desencarnou, que eu assumi, aliás, antes dele desencarnar, eu já assumi a presidência da casa, lá de Jesus, e eu disse, Dona Carla, a senhora está intimada, não é convidada, é intimada a fazer uma palestra. Só me diga quando, o prazo é a senhora. Restado, uma excelente palestrante. Então, que bom. E como Carla tem Milvia, que a gente fez lá também, tem Israel, que fala aqui dos trabalhadores, né? Desculpe, dos palestrantes, né? Tem Roseli, tem Catiane, tem quem mais? Eu falei já, se eu esquecer alguém, daqui a pouco eu lembro, né? Então a gente vai convidando, percebe que tem talento, percebe que tem dom, e a gente vai convidando, e graças a Deus a casa, o Lar de Jesus está com muitos bons palestrantes e trabalhadores. É por isso que está crescendo, graças a eles. Não é a mim não, são eles que me ajudam. Carlão, professor formado, estado, município. Me formei, quando eu me formei, você nem pensava em nascer. Me formei em 1979. Caramba. Fui nascer 9 anos depois, Carlão. Só você estava querendo nascer, estava fazendo vestibular ainda para nascer. Então, meu pai, na época, queria que eu fizesse medicina. Né? Carlão, e por que tu não fizeste medicina? Fizeste educação física. O motivo é simples. Primeiro, era a minha grande vontade. Eu era atleta, eu jogava voleibol, fui atleta da seleção de garoto de voleibol, mas tu baixinho de jeito Carlão, lembra Carlão? Não. Mas eu tenho impulsão muito boa e jogava levantando. E eu sempre gostei de esportes, de um modo geral. Então, minha paixão era educação física. Então, fiz pela paixão, educação física, que eu queria realmente, e eu não estudava suficientemente para também passar em medicina. Então eu tenho a consciência de que eu não era tão estudioso, porque medicina tem uma nota mais alta, né? Mas o meu objetivo era educação física. Então me formei em 79 na UPE, em Recife. Quando vim para cá, aí fiz curso de especialização, fiz mestrado, então a gente vai estudando, né? E cursos paralelos de minha principal atividade esportiva era com voleibol. Então fiz vários cursos em Minas Gerais, fiz em São Paulo, fiz aqui em Pernambuco mesmo. Então me capacitei para poder ser um pouco melhor, né? Dar um pouco de melhor. Eu acho que eu digo sempre isso, em toda atividade que eu faço, eu posso ser o pior profissional, a pior pessoa, mas eu faço tudo para ser o melhor naquilo que eu faço. O que eu faço pode ser uma porcaria, mas tenho certeza que eu estou me esforçando, dando sempre o meu melhor. Eu penso isso sempre, sabe, Carlão? Para mim, o podcast, o jornalismo, a área, né? Tanto da rádio quanto na TV, é um sonho que estava guardado, né? Acho que eu acredito que desde muito novo. Era aquele sonho guardado, mas eu iniciei muito cedo, né? Na música, 14 anos já estava no meio do mundo. Com essa voz fina, né? Essa voz fina. E desde o início, eu sabia o que eu queria, sabe? Eu curtindo até hoje, 22 anos de profissão, músico, cantor, mas estava guardado aquilo ali. E, graças a Deus, com os Anjos, né? Que é a minha queridíssima Carla, ela foi que deu esse pontapé inicial. Pô, vai lá, faz. Que bom. Né? São os famosos espíritos de luz que estão com a gente. Né? Carlão, você falou ali atrás que deveria ter ajudado mais seu pai e tal, tudo mais. Passou quanto tempo até você
entrar na doutrina espírita, de estar ali ao lado do teu pai trabalhando? Veja, como eu falei antes, né? Eu me culpo. Mas é uma culpa que eu não. Porque não fiz. Não, não é isso não. É bem consciente. Eu deveria ter começado bem antes, porém, tudo tem a sua hora. O despertar é individual e é na sua hora. Eu tenho 7 filhos, né? Dos meus 7 filhos, nenhum é espírita. Nenhum, Carlão. Nenhum. A minha filha caçula, me acompanha, mas tem 15 aninhos, né? Então ela, quando mais na frente, vai decidir o que ela quer. Então, ser espírita, continuar sendo espírita, ou, aliás, continuar não, realmente querer ser espírita, ou partir para outra doutrina religiosa. Não imponham nada. Até porque é uma coisa que eu gosto de falar sempre. Toda religião é maravilhosa. Eu sou espírita, mas toda religião é maravilhosa. O problema está nos religiosos. Então, infelizmente, tem padres que fogem do que deveria ser um padre. Tem pastores que fogem do que deveria ser um pastor. Tem espíritas que fogem do que deveria ser. Então, não é a religião, é o religioso. Então, qual a religião que não ensina a pregar o bem? Qual a religião que não ensina o amor ao próximo? Eu acho que todos ensinam. Logo, todas são boas. Qual a religião que não ensina a caridade? Aí agora eu vou puxar a brasa para a sardinha, né? Espírita. A nossa religião, ela tem uma fé raciocinada. Ela pergunta os porquês. Por quê? Por quê? Por quê? E a gente vai vai tendo as respostas dos porquês. Algumas coisas, esse porquê, a gente não consegue ainda. Por quê? Devido à nossa evolução baixa ainda. Nós não temos essa evolução que possa entender muitas coisas, mas isso gradativamente vai acontecendo. Eu dou sempre um exemplo, eu gosto de fazer essa analogia. Uma criança de 4ª série, 4º ano fundamental, inteligentíssima, que domina bem as 4 operações da matemática: multiplicação, divisão, subtração e adição. Fera, muito boa, consegue pegar fácil. Mas se um professor dessa criança inteligente, da 4ª série do fundamental, lhe passar uma equação do segundo grau, ela vai conseguir fazer? De jeito nenhum. Não. Por que não? Porque ainda falta pré-requisitos. Ou falta conhecer, aprender mais coisas. Somos nós, às vezes, na espiritualidade, certo? Sobre Deus, muitas coisas, nós não entendemos por quê. Ainda estamos crescendo. Então, à medida que formos crescendo, evoluindo espiritualmente, aí sim, a gente vai começar a entender. Então, tem por aí. É verdade. E nessa época ainda, novo ainda, quando foi para o espiritismo ali? Não tô novo. Já, depois que eu digo, o despertar é individual. E eu demorei um pouquinho, tá? Tinha consciência, era a religião que eu me identificava mais, mas ia de vez em quando, por conta do meu pai, ia uma vez lá ou outra, mas não era espírita. Quando foi que eu realmente me tornei espírita? O despertar. Quando eu posso contar, minha esposa já sabe. Né? Quem é Carlão, né? Quem é Carlão? Carlão, lá para trás, teve uma vida, digamos, desregrada. Né? Estou no 3º casamento, e os 2 primeiros casamentos, 2 pessoas maravilhosas, minhas ex-esposas, pessoas maravilhosas, mas que eu não soube dar o devido valor. Eu não respeitei, certo? Eu as traía, né, para ser sincero. E ambas não aguentaram e me chutaram. Eu consegui a 3ª, uma mulher jovem, bonita, também maravilhosa, dona de casa, mãe de família, esposa, amante, enfim, aquela pessoa, e jovem, e bonita. E eu, no começo com ela, ficando ainda, mas ela já mostrou a qualidade da pessoa que ela é, e eu estava indo na gandaia. Foi quando eu despertei. Peraí, Papai do Céu me deu 2 oportunidades, me deu a 3ª agora, e eu joguei as 2 anteriores fora. Vou jogar a 3ª? Não. Vou mudar. Quando eu vou mudar, aí eu pensei, por que eu estou mudando? A consciência já do espiritismo, que me trazia muitas coisas. Então, oportunidades são coisas difíceis de aparecer, mas quando aparecer, não largue, esteja preparado. E eu disse, daí hoje diante, serei uma nova pessoa. E aí, é aquilo que a gente sempre reforma íntima. E aí eu comecei realmente, me tornei uma pessoa dedicada à família, à esposa. Meus filhos, eu tenho amor de paixão, né? Sempre fui um paizão.
dentro do que eu pude fazer por eles, sempre fiz, mas como marido eu deixei muito a desejar. E agora estou tentando, né, pelo menos tentando ser um bom marido. Fiel, pelo menos isso eu sei. Maravilha. Você falando da tua filha mais nova, desculpa, eu não vou recordar o nome dela agora. Anne Gabriele. Isso. Ela sempre está por ali. Acredito que ela também vá continuar por esse caminho. A minha mãe me levava o centro espírita, eu ia lá para seu Rubens, né, lá no Allan Kardec, ia para ali já pequenininho, eu já tomava os passes ali com 8, 9 anos de idade, já né, aí o povo dizia, rapaz, leva ele pro centro espírita ali para tomar um passezinho para ver se acalma esse menino, porque esse menino é virado. agitado. E graças a Deus eu sempre tive um apego pela forma de condução, sabe, do espiritismo. Muitas pessoas falam, qual a sua religião? Eu não digo que eu sou espírita, né? Eu sou espiritualista. Isso. Pode ser? Pode né? ser. Porque para ser espírita tem que ter um bom estudo e levar isso aí para a vida, sabe? Para os outros. Verdade. E é o que eu vejo muito isso acontecendo ali. E você falou ali também que todas as religiões existem, os religiosos é quem são o culpado, né, de alguma coisa. Exatamente. E aconteceu, Chico Xavier mesmo falou, tem vários áudios e vídeos dele. Como é que eu vou condenar uma religião que está fazendo bem? Exatamente né? isso. Vou condenar o candomblé? Como é que eu vou condenar? De jeito nenhum. Sabe, se é o bem que está sendo praticado ali, então... Né? E outra coisa, Hermes, se você condena a religião A, B e C, é porque você não está praticando a sua. É verdade. Portanto, pratique a sua da melhor maneira possível e deixe as outras com os outros. Se alguém está errando, o problema é de quem está errando. Divaldo dizia sempre, com muita propriedade, se alguém é seu inimigo, o problema é dele. Se você é inimigo de alguém, o problema passa a ser seu. Portanto, evite ter inimigos. Se tem alguém que você não se dá bem, aproveite essa encarnação para se reconciliar, né? Para resolver. Porque senão vai ter que voltar e às vezes volta com um pouco mais de, digamos, de dificuldade. Então, nessa existência já vamos resolver. Por exemplo, você me fez um mal. Não, eu te fiz um mal, melhor. Eu te fiz um mal, você ficou comigo chateado. E eu orgulhoso, que nada, aquele cara que se quiser que venha falar comigo. Não, mesmo você vá pedir perdão. E se for o contrário, foi você que me fez o mal, eu devo ir também, deixar o orgulho de lado. O orgulho é uma grande chaga, que orgulho, vaidade. Então, a gente ainda tem muito orgulho. Se disser, Carlão, você é vaidoso, você é orgulhoso? Sou, claro que eu sou. O que é que eu estou fazendo? Tentando diminuir um pouco mais. Então, nessa existência, vamos fazer o que puder para ajudar as pessoas, para ser amigo das pessoas, para não ter inimigo de maneira alguma, porque isso só vai trazer prejuízos futuros. Eu sei que muita gente aqui, esse podcast seu, não é falando só sobre religião, tem vários outros assuntos, músicas e políticas, enfim, comunicação. Hoje está dentro um pouco mais por eu ser espírita, então independente de quem está assistindo aqui ser religioso ou não, mas se crê em Deus, ou se você também não acreditar em Deus, porque pode ter ateus, né? Mas não crê em Deus, mas é uma pessoa boa, que faz o bem. Então, a religião é o amor. Religião, quem criou a religião? Os homens criaram as religiões. Jesus tinha religião? Não. O amor. O amor. Então, preguemos o amor. Eu gosto de falar esse exemplo, fugindo um pouquinho aqui, Hermes, do que você falou. Eu gosto de falar o seguinte. Não sei se lembram da passagem do bom samaritano, né? Então, na passagem bíblica, é o levita, o sacerdote e o samaritano, né? Que a pessoa foi assaltada e aí agredida e chegou lá no chão. Passou o levita, passou o sacerdote e passou o bom samaritano. Os dois primeiros passaram e não fizeram nada. O samaritano, que na época, samaritano é quem nasceu em Samaria, que é a cidade, né? Que não era bem quisto pelos judeus. Então, foi lá quem ajudou, quem fez tudinho. Aí eu trago para hoje. Uma situação de hoje. Alguém foi assaltado, agredido, está ali jogado na calçada. Passou o pastor, olhou e foi embora. Passou o padre, olhou e foi embora. Passou o espírita, olhou e foi embora. Passou um ateu, foi lá e cuidou da pessoa, levou para o pronto-socorro, enfim, fez o curativo. Quem foi cristão?
o ateu. Ou seja, ei, mas ele não tem religião, ele não crê em Deus, não importa, o que importa são as suas ações. Quando nós desencarnarmos e chegarmos no plano espiritual, ninguém vai perguntar: Carlão, você era o quê? Eu era espírita. E daí? Carlão, você era professor. E daí? Não. Nada do que você é, em termos de profissão, de dinheiro, rico ou pobre, vai valer a pena. Vai contar lá. Lá conta suas ações. As boas e as más ações. Então, qual mais vantagem? Ser bom ou ser mal? A escolha é sua. É verdade. Então, mesmo sem crer em Deus, façamos as boas ações. Como Jesus falou, faça ao próximo aquilo que gostaria que o próximo lhe fizesse. Seguindo isso, acabou-se. Não importa a religião. É verdade. Falando sobre mal, né? Eu costumo sempre dizer, eu ouvi isso em algum lugar. Não sei de quem foi, mas o mal que me faz mal é o mal que eu faço, né? Paulo dizia isso. Tá vendo? Então, como é difícil, para se chegar até um certo entendimento sobre isso, Carlão, a gente tem que passar por muitas coisas na vida, né? Tem muito a ver, porque para eu chegar a um momento e dizer assim, caramba, eu fiz mal àquela pessoa, mas eu fiz mais a mim, sabe? Eu fico pior do que aquela pessoa, porque aquela pessoa vai esperar o quê de mim? Exatamente. Que eu sempre haja daquela forma com ela, né? Então, para ela, eu já estou feito, ele é aquilo ali. Mas eu vou me fazendo mal a todo momento, pelo mal que eu faço às pessoas. Exatamente isso. Isso é um exercício constante. Para você. Diuturnamente. Não é fácil, confesso a você, não é fácil. Eu vivo, poxa, há 22 anos, como eu te falei, na noite, música. Conheço todos os tipos de pessoas, sabe, de espíritos. Eu sei, é impressionante que você olha, às vezes você quer dizer assim, ô cara, vem cá, mas que não é uma melhoradinha assim, assado. Mas você não sabe qual vai ser a receptividade disso aí, então você não fala. Então o que é que eu faço? Então, meu Deus, ilumina. Né? Hermes, você tocou num ponto aí bem interessante. Você como artista, músico, cantor, e que está na noite, ambientes que a gente sabe que muitas vezes quando alguém começa a beber é uma pessoa, e quando se toma umas a mais, às vezes se torna em outra pessoa. E esse ambiente, de um modo geral, é um ambiente meio pesado, né? Meio denso, e que você, felizmente, né, se precavém. E vi aqui nós, antes de começarmos a nossa entrevista, nosso podcast, você fez uma prece rápida. Tipo assim, me ilumina, me abençoa. Isso é muito bom, porque isso traz para a gente uma proteção. E no ambiente que você normalmente vive na noite, então se você não tiver com essa proteção, esse pedido de proteção, e não tiver com a cabeça boa, você se envereda para coisas ruins, para drogas, para coisas ilícitas, sem querer, por má influência. E a influência acontece. Eu lembro bem, hoje eu não bebo bebida alcoólica nenhuma, nada alcoólico. Deixei de beber, tinha uns 23, 24 anos, não tinha 25 anos, quando eu deixei de beber. Deixei mesmo, bebida alcoólica. Coisa tão boa. E aí, quando eu deixei, eu tinha uma turma muito boa de amigos, ainda são amigos meus hoje ainda. E todos bebiam. E quando eu deixei de beber, pois, não quero mais, acabou-se. E quando a gente estava no bar, no canto, não deixei de andar com eles. Carlão, só uma cervejinha. Carlão, só uma caninha. Carlão, só uma 12. E eu dizia até assim, não quero mais não. Mas por quê? Eu não quero mais, não deixei de ter prazer na bebida. Não, mas só um pouquinho. Aí eu brincava assim, por que não me oferece um copo de suco? Por que não me oferece um lanche? Por que não me oferece para ir para um lugar? Mas, então, brincando, até o ponto que eles entenderam que realmente eu tinha deixado de beber. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é que meus amigos queriam meu mal, não é isso. Mas vejam, estão com má influência, sem querer. Portanto, se você se resguardar, realmente tiver força, você não vai cair em tentação. Porque está protegido. Mas aí tem que estar forte o suficiente para evitar. Muito forte. Porque as más influências acontecem. Olha só. Vou para casa. Por quê? Não, minha esposa está esperando. Dominado. Quem manda é a mulher. Aí o cara... Não, coisa tão boa. Não é assim. Então, mas aí acontece essas influências que a gente tem que estar fortalecido para evitar que isso nos atinja e a gente saia do caminho ao qual realmente a gente deve seguir. É verdade. Você tocou no assunto aí falando sobre a bebida alcoólica, né? Eu confesso a você, eu adoro tomar uma cervejinha.
É uma coisa assim que não faz mal nenhum. Desde que eu gosto tome de forma moderada. Eu gosto do gosto da cerveja, o calor, né? Não estou fazendo apologia alcoólica aqui, não. Isso. Tá? Gosto da minha cervejinha. Mas, inclusive lá no centro, eu falei agora na Semana Santa, e você complementou, eu vou querer que você complemente. Da quaresma, eu não sou católico, mas da quaresma eu sempre faço. Se absteve. Sempre, assim, já 4, passou um tempão já. Eu fico sem beber. Aí, tanto antes e quanto depois, dá um encontro ali comigo. Né? Inclusive, eu estava esses dias também pensando nisso. Caramba, eu consegui passar todo aquele tempo. Graças a Deus eu não tenho problema. Não sou alcoólatra, não tenho. Né? Mas, por que eu votei? Mais por gosto, mas eu posso também não querer. Vontade dá e passa. O que acontece? O difícil de quem para de beber ou que para de fumar são os lugares. Ambientes. Os ambientes. Como é que eu vou me comportar? Se eu gosto de tomar uma cerveja, como é que eu vou para um bar? Isso. Aí, quanto mais o ser humano se confronta, mais ele diz, eu vou sentar no bar. Eu vou pedir um suco, vou pedir uma coca. Foi o seu caso. Exato. Né? Exatamente. Você estava muito preparado. E outra coisa, jovem. Jovem, 25 anos de idade. Por aí. Né? Como é que uma pessoa com 25 anos estava numa flor da idade, bonitão, Gostei, vaidoso. Bonitão, gostei. Eu tinha cabelo. Bonitão, vaidoso, Isso. sabe, boa pinta, educado. Vai estar ali. Verdade. Mas, né, para você ver, é um exercício diário. Né, pessoal, espiritual, um encontro, né, consigo mesmo ali que se faz necessário para poder chegar a ter esse êxito. O tempo todo. Mas veja, quando você se propõe a fazer algo e você realmente quer fazer algo, você consegue. É verdade. Então, desde que você realmente queira. Por exemplo, não é o caso que eu nunca fumei, mas eu tenho um amigo que disse, Carlão, eu deixei de fumar. Foi mesmo, que coisa boa, mas voltei. Mas Carlão, deixei de fumar, e voltei. Ou seja, deixei de fumar 200 vezes. Mas aí faltou propósito para ele. Um dia, ele foi ao médico e a situação estava bem complicada, e eu me disse, olha, se você continuar fumando, aí... o exame que eu fiz, a coisa vai estar feia e a sua morte, o seu desencarne vai ser antecipado por isso, isso e isso. Veja como está aqui as suas taxas, como está seu pulmão. E aí ele realmente deixou. Aí eu pergunto, todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Todo mundo sabe que a bebida faz mal. Isso aí é notório. Mas eu vou só uma cervejinha. Não. Quem bebe de forma exagerada. Quem fuma de forma exagerada. Se alguém fuma e não consegue deixar, mas vai diminuindo, eu fumo uma carteira por dia. Poxa, é muito, realmente está um prejuízo. Vai fazer o seguinte, você vai fumar hoje, só pega 10 cigarros. Terminou de cigarro, não come mais, segura. No outro dia, uma semana depois, você vai reduzindo. Mas aí tem que querer. Porque o vício, eu vou dar um exemplo aqui do meu irmão. O irmão meu fumava muito, mas fumava bastante. Mais de uma carteira por dia. E a gente estava conversando uma vez e eu nunca fumei. Digo, mano, me diga uma coisa. Que prazer tem jogar fumaça dentro do teu pulmão? Me diga uma coisa. Veja a resposta que ele me deu. Vocês estão achando aí, veja a resposta que se você é fumante, foi sério. Eu sempre fui esportista, jogava futebol. Teve um AVC que me deixou limitado. Mas eu gosto de jogar futebol, futevôlei, voleibol, enfim, atleta, né? E aí, Carlão, quando termina um racha de futebol, no sol quente, suado, que você pega um copo com água bem gelado, como é que toma-se? Se eu tomo um cigarro, desce gostoso. Aí ele falou, é a mesma coisa quando eu acendo um cigarro. Então veja essa analogia que ele fez comigo, para mostrar o quão viciado ele era. Eu digo, poxa, realmente é forte. Precisa de uma terapia, de uma ajuda. Sozinho talvez fique difícil. Mas busque, já que você tem vontade de deixar, busque. Resultado, ele deixou de fumar sem precisar de terapia. Porque ele disse, não, a minha saúde tem muito mais vale muito mais do que esse vício. E aí ele, sozinho, deixa de fumar. Por um certo tempo, ele andava com cigarro. Eu digo assim, que é isso? Não, é só ele botar na boca o cigarro apagado. Mas o vício. Então, assim, eu entendo a situação, mas quando você quer, você consegue. Agora, o que falta é o querer.
Então, busque. Eu sou fumante, né? Você é fumante. Mas, bem difícil. E na sua área de atuação como cantor, e você sabe muito bem disso, precisa nem falar, prejudica a sua voz. Você tem uma voz bonita, demais. Tanto como locutor e principalmente como cantor. Mas não é fácil, não. Mas aí, o despertar que nós falamos lá atrás, um dia vai chegar. E aí, cabe a você dizer, não, agora chega. Mas é só você que vai sentindo, é impressionante como a gente vai sentindo o despertar, né? Porque, vê que engraçado. Acordei esses dias, é o mesmo ritual. Carla tem o costume de já deixar um cafezinho pronto. Isso. Né? Aí deixou o cafezinho pronto, deixou uma maçã do tamanho dessa caneca. Eu nunca vi uma maçã tão grande na minha vida. Passei uns 15 dias para comer aquela maçã ali. E eu acabei, tomo um café, eu tomei o café, então é o ritual, né? Isso. Aquilo ali, café, cigarro. Eu tomei o café e fui fazer alguma coisa na sala, pegar alguma coisa. E aquele tempo foi passando, o tempo do cigarro foi passando. Isso, opa. Peraí, eu vou precisar ocupar minha mente para, sabe, ver se aquilo não vai. E senão aquela vontade, ela vai, né? Vontade dá e passa. E né? passa. Mas, rapaz, ainda consegui passar um tempinho, Carlão, mas o copo d'água tava... Sabe? Isso. O calor tava demais e eu precisava tomar o copo d'água. Às vezes... E o sentimento de culpa é péssimo, viu? É horrível. Horrível. Porém, tem uma coisa aí que eu vou falar para você, talvez possa lhe ajudar mais na frente. Não agora, mais na frente. Você tem que entender uma coisa. Eu sou viciado no cigarro. Realmente, para tirar o cigarro não é fácil. Ainda mais um cafezinho, ainda mais uma cerveja, que aí tudo atrai. Ainda mais um ambiente que eu tô lá, tem alguém fumando. Não é proibido hoje, né? Mas alguém sai, você vê lá fora fumando. Já sabe pra onde vai, né? E vai. Mas aí você vai pensar direitinho. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu tão jovem, que você tem quantos anos? 37 anos. Um menino ainda. 37 anos. E você vai ver muito mais do que eu. Estou com quase 70, estou com 68, quase 70, e eu quero ver muito mais. Mas viver muito, qual é a vantagem de viver muito? Se não tiver qualidade. Então, viver bem, viver muito, mas com qualidade. E o cigarro, a tendência é mais na frente ele trazer um prejuízo para você. E aí você vai dizer... Tem que ter força, ter vontade. Não, eu sou cantor, eu sou locutor, eu tenho isso aqui, a minha voz é meu trabalho e isso pode me trazer um problema sério. Eu vou contar uma história sem dizer o nome, porque eu não estou autorizado para contar a história. Mas uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é radialista. Ele trabalha, não vou também dizer, ele não trabalha não. E aí, eu gravando o programa, 10 minutos, sim, lembrando. Tem um programa 10 minutos pedimos, que eu passo na Rádio Jornal de Caruaru. Todos os domingos. Todo domingo, 9h50. Até convido o pessoal que me ajudem para ouvir o programa. Para dar audiência, claro, também, mas para ouvir sugestões. A ideia não é elogio, não, é sugestões. Para me ajudar. Esse programa está há mais de 50 anos. Veja que é muito tempo. Começou lá com teu pai? Começou com meu pai. E eu dei continuidade. Então, 50 anos é muita coisa. Então, assistam lá, ouçam na rádio, ouçam e mandem sugestões. Carlão, rapidinho, antes de você continuar. Diz. Eu não sei mais qual é o prefixo da Rádio Jornal, porque antigamente eu sempre ouvia. Eu gosto demais de Rádio AM, uma pena, né? Que tem uns. Mas agora é FM, né? Agora é FM, né? FM, tudo FM agora. Mas eu sei que era 1080, daqui a pouco vamos falar que é o pessoal. Porque eu procurar aqui para dizer errado. Mas também. É na Rádio Jornal. Rádio Jornal de Caruaru, daqui a pouco do prefixo. Isso. Mas essa pessoa profissional da área. Fumava pra caramba, mas muito. E segundo ele, foi um psicólogo, e quem fuma tem 5 graus. Aí disse que aí falou, ele tem os 5. Eita. Ele teve um câncer na laringe que ia afetando a voz, o meio de trabalho dele. E aí ele se cuidou e tal. Aí eu disse a ele, fulano, eu quase ignorei, fulano, eu posso fazer o programa 10 minutos baseado na sua história? Disse, pode. Aí eu preparei, aí eu disse, eu quero você comigo para gravar ele disse, ele vai, vou mandar para ele depois, para ele ver aqui. Resultado, o que eu quero dizer com isso? Ele até então, não sei hoje, se ele contou fumando, ele disse, Carlão, eu fiz de tudo, mas o vício foi mais forte. Então, assim, tem coisas que realmente você tenta e não consegue. Daí, agora voltando para a religião, o espiritismo, deixar bem claro, a questão de
Eu pergunto sempre assim a alguém. Quando alguém fala comigo sobre religião, e alguém é de outra doutrina religiosa, aí eu digo assim, você crê em Deus? Aí a pessoa fala, claro que eu creio. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu creio em Deus. Que bom. Deus é justo? Claro que Deus é justo. Aí, lembrando, né, eu falo brincando, porque aí de repente pode interpretar mal. Eu digo, eu acho que Deus não é justo, não. Eu acho que Deus é injusto. A pessoa olha para mim assim, como é que esse cara é espírita e diz que Deus é injusto? Por que você acha que Deus é injusto? Eu digo, sabe por quê? Veja. Aí eu começo brincando. Você cabeludo e eu careca. Veja, que justiça é essa? Na brincadeira. Pessoas tão ricas, pessoas sem nada. Pessoas que moram em palácios, pessoas que não têm onde morar. Pessoas que gozam de saúde e pessoas doentes. Crianças que já nascem com doença. Que Deus é esse? Que justiça é essa? Claro que eu estou falando só para provocar, né? Sim. E às vezes eu não tenho a resposta das pessoas, que eu gosto de ouvir uma resposta, que tivesse coerência para dizer que Deus é justo. E Deus é muito justo. Demais. Quem planta, olha, a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, a reencarnação que muitos não acreditam, e não estamos aqui para convencer ninguém, estou só colocando, a ideia aqui não é, o programa não é para isso, para converter ninguém a ser espírita, nem convencer ninguém de nada, é só mostrar. A religião espírita, ela mostra a reencarnação como uma prova da justiça de Deus. Eu vou agora. Nessa vida, fumei pra caramba, de forma bem, 3 carteiras por dia, bebia todo dia, praticamente um alcoólatra mesmo. O que foi que eu fiz com o meu organismo? E vivi bastante, vivi até 90 anos. O que eu fiz com o meu organismo? Deteriorei, estraguei bastante. Numa próxima encarnação, e nessa com muita saúde. Numa próxima encarnação, eu estragando todo o meu corpo, vai ficar tudo no perispírito. Quando eu reencarnar, vai vir sequelas. E aí eu venho com um problema de coração, um problema de garganta, um problema de não sei o quê. Por quê? Tudo que eu plantei lá para trás. Eu fui uma pessoa muito rica. Isso não quer dizer que é exatamente assim, não, pessoal. Para não ficar, tem que estudar bastante para entender. Mas só para ficar mais claro. Fui uma pessoa muito rica nessa existência. E nunca ajudei ninguém. Só usei o dinheiro em benefício próprio. Primeiro eu, segundo eu, nono eu, 10º eu, 10º é minha mãe. Veja que miserável. É verdade. 10º é minha mãe. Então fiz o uso só bem egoísta. Numa próxima encarnação, de repente eu venho com dificuldade financeira. Por quê? Para entender, poxa, se tivesse tudo para ajudar as pessoas. Isso não quer dizer que quem é rico não ajuda, não. Tem pessoas que têm muita. Eu, por exemplo, tem uma pessoa que, não vou dizer o nome dela, não, que me ajuda muito lá de Jesus, muito mesmo, financeiramente. Foi quem ajudou a construir o Lar de Jesus, financeiramente. Eu queria muito chegar nessa história aí. Porque eu sei que essa história é um resgate, é uma história linda. Isso, bastante, né? bastante. E essa pessoa me ajudou bastante e me ajuda ainda hoje bastante. Então, assim, é uma pessoa de muita posse, certo? Mas que faz o bem, que ajuda. Ou seja, não é porque é rico que vai para o inferno. Como dizia, é mais fácil o quê? Um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, né? Assim é a passagem, mas se você usar literalmente, mas não é isso. Tem pessoas ricas que são maravilhosas, benevolentes. Tem pessoas pobres que são orgulhosas demais. Então não é o dinheiro, não é isso. É a questão de cada um. Então, o que eu quero dizer com isso? Dizer que a reencarnação é prova da justiça de Deus. Quem faz, vai ter que pagar. É verdade. Na vida, eu digo, sempre diz às minhas filhas, vou até mandar assistir, tem uma delas que fala com muita frequência. A vida, Deus não pune e nem premia ninguém. Vou repetir, Deus não pune, ou seja, não castiga e nem premia ninguém. Tudo é questão de consequências. Se eu faço boas coisas, a tendência é colher boas coisas. Se eu faço coisas erradas, a tendência é eu me dar mal. Então, consequência. Tudo é consequência. Então, é por aí. Verdade, verdade. E eu queria muito que tu me falasse dessa história de superação, né? De resgate. Acredito que tenha sido um resgate ali que, através dessa sua história, tantas e tantas pessoas são beneficiadas hoje. Verdade. Né? Verdade. Com um trabalho belíssimo que é feito pelo lado de Jesus. Eu sei um pouco dessa tua história, porque Carla já me contou um pouquinho, não muito, mas o que ela
pôde me contar e realmente eu queria muito que você contasse não só a mim, mas A para galera. todos aqui. É aproveitar, Hermes, dessa pergunta muito pertinente, bem da hora certa, que Divaldo desencarnou agora há pouco, né? Isso. Divaldo Pereira Franco, o maior divulgador da doutrina espírita do mundo. Realmente do Do mundo. Né? mundo. Ele só na ONU foi várias vezes. Palestras no Brasil todo e em vários países do mundo. Inclusive no Oriente. E vocês tiveram a felicidade de trazê-los aqui, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. E meu pai, a AME trouxe Divaldo, não lembro o ano, para Caruaru. Depois de muito tempo, paizão já com o Centro Espírita, ainda o grupo de estudos Chico Xavier, que hoje está com o Dejan, paizão trouxe Divaldo, né? E já ajudou dinheiro. E a gente, em 2019, 1 de novembro de 2019, conseguimos trazer Divaldo Pereira Franco. Inclusive, nós não tínhamos sede nenhuma. E ouvi vários comentários, como é que um centro tão pequeno, que nem sede tem, consegue trazer Divaldo? Mas é uma luta grande, você falou agora da superação. Eu, 4, 5 anos, tentando falar com o Divaldo através de um e-mail, que eu tenho o e-mail dele, e eu mandava, e ele sempre, não posso, Carlão, não sei o que, não dá, eu estou não sei aonde, estou fora do país, enfim, sempre tinha uma desculpa. Mas eu vou persistente, não vou desistir não. Um dia eu mandei um e-mail e ele respondeu. Que maravilha, cara. Marca o dia. Eu disse 1 de novembro. 2019. Está fechado. Então, Divaldo foi um grande responsável de nós termos o complemento do dinheiro. Já tínhamos o dinheiro, que meu pai vinha trabalhando e deixou uma verba. Tem tempo para contar? Oxente, é tudo seu. Muito embora. Então, antes de falar em Divaldo, meu pai, quando adoeceu, nós tínhamos em caixa 87 mil reais. 87 mil reais. Meu pai deixou no centro, lá Jesus. Com os eventos que ele fazia, inclusive Divaldo também que ele trouxe também, enfim, muita coisa. 87 mil reais. E aí, quando ele adoeceu, ele passou a procuração. Eu como vice-presidente, eu pude assumir toda a função. E ele no leito ainda, ele deitado, acamado. Eu disse, paizão, me diga uma coisa. Eu posso comprar 2 terrenos. Sabe por quê, paizão? Esse dinheiro está aplicado na poupança. Esse dinheiro na poupança, o rendimento é muito baixo, certo? E se eu comprar um terreno, certo? Mesmo que eu não construa no terreno, ele vai valorizar mais. Eu posso vender e vai ter muito mais dinheiro. Ele falou assim, ele deitado, não esqueci nunca. Filhão, você agora é o presidente do Lar de Jesus. Faça aquilo que você achar que deve fazer. Aí que eu estou conversando, tal. Aí mais na frente ele disse, paizão, eu posso. Eu já falei, você agora é o presidente. Faça o que você achar melhor. Tá bom, paizão. Obrigado. Parti. Comecei a procurar. Achei um grande... Posso fazer a propaganda dele? Com toda certeza. Um grande corretor imobiliário, Matheus Amâncio. Não sei se você conhece. Conheço. Pessoa maravilhosa. E aí me deu toda a assistência e conseguiu e tal. E eu comprei esses 2 terrenos aí. 2 terrenos, um do lado do outro. Tamanho de cada terreno, 20 por 10, ou 10 por 20. Juntando tudo, 40 por 20. Um tamanho maravilhoso, né? Maravilhoso. Comprei os 2 terrenos. Na época foi os 2... Eu falei 87, foi. E tinha 67, foi 67. Mal. 67 mil, não 87, 67 mil. Comprei cada um por 30, ou seja, 60 mil. Fiquei com quanto? 7. Com 7 mil reais. E aí, fui trabalhando. 3 anos depois, certinho, eu tinha os 2 terrenos e agora sim, e mais 87 mil reais. Que maravilha. Com os trabalhos. Então, 2 terrenos e mais 87 mil reais. Aí eu digo, agora eu vou construir. Aí chamei uma pessoa amiga minha, que é engenheiro, que não cobrou pela consulta, né, pela amizade. Olha, aí disse, Carlão, veja, 87 mil reais. Você vai fazer a sapata, vai subir alguma coisa e acabou o seu dinheiro. Não vai dar em nada, porque é muito pouco. Eu digo, caramba, e agora? Aí eu conversei com minha esposa, com Suzy. Aí ela disse, por que a gente não compra um galpão já pronto? Eu
que ideia maravilhosa. Mulher sempre tem, né? É. Mulher pensa na frente, né? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é Muito. isso? Mulher pensa na frente. Aí eu disse, beleza. Então nós começamos a procuramos vários. Teve esse onde hoje é a sede, que era um fabrico de confecção, e aí fechamos o negócio. Resultado, eu dei o dinheiro que eu tinha e os 2 terrenos, um no outro, ficou ali. Então foi melhor. Eu não precisei vender o terreno. Verdade. Ele quis o terreno. Então deu tudo, estava certinho. Tava tudo Encaixou. encaixado. Tudo. Quando eu comprei e fechei negócio, que eu comecei a fazer as coisas, eu fui registrar, né? Falei e registrar. E aí tirei foto, botei no Instagram, botei no Face, botei, enfim, nas redes sociais que eu tinha, no grupo de WhatsApp de amigos. Feliz, né? E um grande amigo meu, eu vou dizer o nome dele. Ele não gosta não que eu falo e ele não gosta não, mas eu vou dizer, Luiz Carlos, certo? Um grande amigo meu, Luiz Carlos. E aí, ele quando viu, ligou para mim, ele me ligou. Disse, Carlão, que coisa boa comprou. O que é que está precisando? Eu digo, algumas coisinhas. Vamos o seguinte, vamos botar logo a placa. Aí ele mandou fazer a placa, grandona. Aí ele disse, Carlão, vizinho aí, tem um terreno, uma casa para vender? Aí eu disse, por coincidência, que não é coincidência, nunca é. Tinha uma casa para vender, vizinho a gente. Aí ele disse, olha, Carlos, tem sim, tá aqui. Aí eu digo, vou pegar o telefone e dou para você ligar. Não, ligue você. Tá bom. Aí eu liguei e um valor bem alto. Não valia, que tinha que derrubar a casa. Aí eu disse a ele, olha, eu estou achando caro. Ele disse, bom, já que você quer que eu compre, olha, a estrutura é para primeiro andar. Porque não, pronto, fechou. Faça o orçamento. Mais um. E aí eu fiz o orçamento. Chamei que ele me ofereceu um engenheiro para ir ajudar. Ele foi maravilhoso. E aí a gente construiu Italacete, que você hoje conhece. Então, assim, eu fui abençoado, nós fomos abençoados. E como eu digo, eu tenho uma equipe de trabalho maravilhosa. Os trabalhadores da Jesus são maravilhosos. Sem eles, eu não tinha conseguido nada. Claro, eu fui à frente, eu fui o cabeça, eu fui o líder, fui quem estava na frente, eu sou quem toma as decisões, mas sem uma equipe de trabalho. Então hoje a gente tem o trabalho. Veja, todo sábado você esteve lá, você, por sinal, sua esposa falou e você complementou e falou muito bem. Por sinal, estude, que eu quero você lá, dando palestra, viu? Quero muito. Vou lhe cobrar Rapaz, isso. eu tenho que criar coragem. Vou lhe cobrar isso. Estude. Coragem. Falta estudar. Estude que eu vou chamar você. Dona Clara já foi eu. Então, cadê? Foi meu pai, né? Foi. E agora é você. E eu vou cobrar de você. Então, o trabalho do sábado. Todo sábado às 15 horas tem evangelização infantil e de adulto. Então, chega ao ponto, às vezes, de ter mais de 100 pessoas, entre crianças e adultos. Temos o lanche, que a gente faz o lanche, né? Ela fala o lanche. Uma delícia de pãozinho com salsicha no molho. Show de bola. Jesus. E ainda, quando a gente consegue, tem as cestas básicas que a gente doa, né? A gente tem um prazo ali que a gente doa. Mas não doa só para aquela comunidade. Por quê? Aí eu vou agora falar por que eu não dou só para uma comunidade. Eu acho que a gente deve dar o peixe. Estou com fome, é bom dar o alimento. Mas o mais importante é ensinar a pescar. Porque eu faço essa analogia. Eu sou um vagabundo. Estou ali, de boa. Aí Hermes, de 15 em 15 dias, ou de vez em vez, me dá uma cesta básica e me dá mais um dinheirinho. Eu ali, com a cesta básica, me viro. Eu, acomodado, vagabundo, para que trabalhar? Se Hermes sempre está me trazendo, e me acomodo. E aí, claro, estou falando de um vagabundo, né? Porque tem pessoas que até ficam meio chateadas, mas quer se livrar disso, mas aí, então eu faço um rodízio e demoro um pouco para entregar para elas. Eu entrego sempre, mas fazendo um rodízio para que a pessoa sinta falta e não fique esperando só que ele trabalhe, que corra atrás para ter a cesta básica. Então, a gente faz esse trabalho de entrega de cestas básicas, né? Sábado, tem aí o lanche que você acabou de falar, maravilhosa. Então, como eu disse, beneficiando muita gente, mais de 100 pessoas de uma comunidade carente, tá? E qual é a nossa função? É essa, é servir, é ajudar, é dar o que você gostaria de receber. Então, que bom que graças à minha equipe, eu vou dar a minha equipe, vou ser bem possessivo, porque assim, eu tenho um orgulho danado, porque eu converso muito com muitos dirigentes de outras casas, com muitos presidentes, e todos, sem exceção, falam, nossa dificuldade maior são trabalhadores. Eu também tenho, mas sou privilegiado, porque tem um grupo maravilhoso que faz, que me ajuda. Eu muitas vezes preciso me ausentar por alguma coisa ou outra, e quando eu me ausento, parece que
não faltou nada, tá tudo bem, fica até melhor. Sem a minha fica até melhor. Então tem essa história aí de superação, não deixa de ser, e uma ajuda muito grande de um grande amigo, uma pessoa que eu tenho o maior carinho por ele, por tudo, pela pessoa que ele é, pela pessoa humana, e ele ajuda muita gente. Então não é só o Lar de Jesus, não. Eu vou contar aqui. Tem uma menina que faz unha. Não vou dizer o nome dela, não. E aí trabalha no salão, e esse salão fechou. Salão de barbeiro, né? E aí Luiz Carlos faz a unha com ela. E um dia eu estava na rua, eu com ela, eu conheci que eu fazia a unha também com a outra que estava lá. Aí sempre o assunto rolou, aí ela disse, tu estás aonde? Aí ela disse, por enquanto eu não estou em canto nenhum. Aí disse, mas rapaz, e aí? Aí disse, mas seu Luiz Carlos. Aí o quê? Seu Luiz Carlos, deixa. Luiz Carlos tem uma rádio, Carolo FM, e aí ele fez gratuitamente divulgação dela e ajudava essa pessoa mensalmente. Quer dizer, é um coração maravilhoso, né? Então, pessoas que é rico, tem a sua... Mas o dinheiro é dele. Ele não tem que dar dinheiro a ninguém, não, né? O dinheiro é dele. Mas ele faz boas ações, muitas boas ações. Já convidei várias vezes para ir lá, para ensinar. Vamos lá, entregar as cejas, vamos lá. Não. Eu faço a minha parte, que é dar ajuda. E você faz a outra parte. Eu acho muito legal isso também, sabe, Carlão? Veja, você vai me entender. Tem muitas pessoas que... Da internet é o que a gente mais vê hoje em dia. Que é aqui. Olha, gente, tô aqui, ó. Tô ajudando fulano aqui. Toma, fulano. Cara, isso é o tipo de coisa assim que não, sabe, isso me entristece tanto. E saber que tem outras pessoas que fazem, sabe, que não querem ser notadas, que não querem que ninguém saiba. Poxa, eu fiz isso aqui pro fulano, mas eu digo que fui eu não. Porque já imaginou se eu fosse falar, obviamente não é muito, mas se está no coração de cada um, a gente vai e faz. Exato. Se todas as vezes que eu fosse ajudar alguém ou alguma coisa, eu fosse, galera, acabei de ajudar, acabei de comprar alguma coisa aqui. Isso não é caridade, isso é vaidade. É vaidade. Até lembrando, Luiz Carlos, ele faz questão de que não diga a ninguém, não vale, não. Mas aí é apenas reconhecimento. Eu estou apenas reconhecendo o trabalho da pessoa que ajuda bastante. Então, não é divulgação, é reconhecendo um trabalho da pessoa maravilhosa. Verdade. E parabéns a Luiz aí pelo belíssimo trabalho, né? Porque isso realmente não deixa de ser um trabalho em prol do próximo. E desejo a você que nunca lhe falte, né? Que aumente mais e mais. E várias pessoas possam se beneficiar desse coração enorme que você tem. É verdade. Não é verdade, Carlos? E porque assim, tem situações que às vezes tem pessoas que, como é que eu posso falar? Interesseiras. Então, se aquele cara ajuda, aí eu vou também. E aí não é para si. Né? Então, assim, infelizmente, tem pessoas que têm interesse pessoal e não para ajudar o próximo. Mas você já parou para pensar, a maioria das pessoas que fazem alguma coisa por interesse pessoal nunca dá certo. Dá, no início, depois quebra. Depois engraçado que às vezes também, assim, eu já vi várias pessoas fazem coisa por interesse e nunca conseguiu o nexo, aquilo ali, não consegui saber aquilo ali. E faltou até palavras. E recentemente, também não vou dar nome aos bois, mas recentemente, no meu ciclo, né, de estudo e tal, aconteceu justamente isso. E eu não comentei, obviamente, com ninguém, mas você fica sabendo, né? E eu fiquei triste pela pessoa não ter conseguido o que estava querendo, mas ao mesmo tempo eu entendi. E falei no meu pensamento, poxa, espero que da próxima vez tu não faça com interesse, que Deus vai te agraciar, Deus vai te ajudar. Aí, sabe, na maioria das vezes, tudo que a gente quer, ou seja, usar as pessoas. Poxa, eu vou usar fulano aqui para ver se eu consigo chegar aqui. Cara, Deus vai chegar e vai te mandar essa pessoa. Exatamente. Sabe? Vai te mandar uma situação, sabe? Para que você chegue àquilo ali. Porque um precisa do outro. E a missão é realmente juntar pessoas para que aquilo ali possa cada vez mais ficar maior. Bem comum. Né? Bem comum. Isso. Que é o que acontece com você no lado de Jesus. Veja o tanto de coisa que você conseguiu. Veja o tanto de gente que chegou para lhe ajudar. E você faz assim, ó, você repassa para as pessoas e de uma forma que realmente, Carlão, não é porque eu estou na sua frente, também não preciso, mas dá gosto. Obrigado. Dá gosto de ver.
as pessoas que estão aqui assistindo... Descentralizar, né? Tudo descentralizar. Deixa a pessoa fazer as coisas, tentar entender. E eu tenho pessoas maravilhosas. A tua esposa é uma delas, Israel. Se eu vou falar nome aqui, eu vou esquecer. Bruno Freitas, Bruno Roberto. Quem mais? Vamos lá. Tem muita gente ali. Fugiu agora. Tem muita gente. Deixa eu aproveitar aqui agora. Que a gente falou no início, que eu queria ver, a gente vai divulgar isso aqui para muita gente, que eu vou depois passar. Será que pode botar no WhatsApp depois? Podemos, aí pode enviar para todo depois. Mundo isso. E eu queria que vocês ajudassem ao nosso amigo Hermes Lira, né? Se inscrever no canal, certo? Compartilhar, tá ali, pra gente pegar mais pessoas, que é muito bom ajudar. Esse trabalho que ele faz, hoje é espiritismo, espiritualidade e tal. Mas tem vários temas outros. Então Carlão, participe aí. Agradeço ali. Realmente, gente, segue aí, porque isso aqui para poder crescer mais. Crescer mais, porque para a gente poder levar, de certa forma. Lembrando, não tem patrocínio nenhum por enquanto, né? É verdade. É aqui na correria. Na luta. Mas na luta. O Papai do Céu está abençoando cada vez. Vê que engraçado, Carlão. Todos, sem exceção, tá? Todos os meus convidados que vieram aqui, coincidentemente, em algum momento a gente acaba falando do Espiritismo. É. Uma das frases que eu mais ouvi Valdir trouxe essa frase novamente. Valdir cantou, Valdir Santos, que ele disse. Gente boa demais. Ele trouxe novamente essa beijo frase. Do coração. Né? A gente falando tal, isso quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É verdade. Sabe? E essa é uma frase que ela sempre está ali, sabe? Isso é fato. E forte, né, velho? E forte. E lembrando, aproveitando o Valdir, falou isso pra ele, quando tá pronto, o trabalho aparece, eu vou apunhar ele, estude, porque eu quero você lá fazendo palestra. Ô, rapaz, vou conseguir. Eu vou conseguir. Vai sim, claro que vai. Carlão, infelizmente é não, hora, né? Vamos embora. Engraçado foi que eu vi uma postagem esses dias e eu precisei comentar, né? Que foi até de um grande apresentador brasileiro, que ele colocou: perdemos Divaldo Franco. Aí quando eu vi aquilo ali, vi pra mim, eu olhei aquilo ali, eu posso responder com muita educação. Então eu coloquei: nós não o perdemos se o tivemos por quase 100 anos. Verdade. Não é verdade? E o tanto de coisa boa que Divaldo deixou nesse quase um século. 2 aninhos só. Olha, fazer um século. 2. E o que ainda vai reverberar por anos e anos e anos e séculos. É um legado muito maravilhoso para o Espiritismo, né, cara? E você respondeu muito bem. Nós não perdemos. Na verdade, nós não perdemos ninguém. Quem desencarna continua vivo. Mas agora, o mais importante é o quê? É o que você falou. É o trabalho que ele deixou. Justamente. E um trabalho maravilhoso. A Mansão do Caminho é fantástica. Quem não conhece a história, procure conhecer, vai na internet, no Google e veja. Ele adotou mais de 600 pessoas. Rapaz, eu vi. Pai de mais, sem ser pai biológico. Adotou. Independente de religião. Lá no bairro, esqueci o nome do bairro, lá em Salvador, é um bairro de periferia, ele ajuda muita gente carente. A Mansão do Caminho é uma cidade, praticamente. Tem ajuda, tem escola, tem hospital, tem cursos profissionalizantes. Então, um trabalho que começou lá para trás, 1952, se não me engano. Não lembro bem não, mas, ou seja, e ele, então, o que foi que ele deixou? Então, não morreu. Ele continua vivo. Então vamos nas obras, né? O que ele deixou. Então, veja que legado maravilhoso. Que coisa. Então, realmente não perdemos. Não perdemos, se o tivemos por quase 100 anos. Isso. E vê uma coisa. E o temos ainda. E o temos, a história, o que ele deixou. Uma coisa que eu acho magnífica. Eu não conheço a Mansão do Caminho e eu estava o tempo todo. Tua esposa foi lá. Foi. Ela foi lá. Aí eu, poxa, amor, eu vou. Caramba, será que é possível que eu não vou conseguir chegar e pra ver Divaldo de perto e tal, que eu não consegui. O bichinho tá meio doentinho, né? Pode ser que até se você for, você não consiga vê-lo. Realmente não deu. Mas você falou aqui, né, tem a história do seu pai, que seu pai foi, você é o presidente, e você continuou o trabalho dele. Né? É impressionante como o Divaldo preparou tantos e tantos para poder dar continuidade à Mansão do Caminho. Né? Exato. Além disso, Hermes, eu vi uma reportagem. E agora, o que será do Espiritismo sem Divaldo? Epa, pessoal, calma. Que pergunta é essa? O Espiritismo não é uma pessoa. O Espiritismo não é um ser. Divaldo foi um divulgador, foi um trabalhador, foi que levou isso a muita gente. Mas o Espiritismo é muito maior do que isso.
Quem foi que codificou o espiritismo? A religião. Foi Kardec. Mas a religião não é kardecista. A religião é dos espíritos, porque foram eles que trouxeram as mensagens. Não é de um... Através de uma através pessoa, de... né? No caso foram vários médios. Logo no início foi Kardec, né, aí, né? E Kardec foi quem codificou. Pegou, quem não conhece a história, até as mesas girantes, que aí fica de parte detalhar, fica difícil. Depois procura no Google aí como é que é as mesas girantes. E Kardec, cético, muito cético, preparadíssimo. Mas Kardec, olha, as mesas levando e tal, ele disse, isso é fraude. E realmente tinha fraude também, né? Aí depois, Kardec, as mesas são inteligentes. Responde e pergunta. Aí ele, peraí. Mesa não tem cérebro, então existe uma... Nem boca. Existe uma inteligência por trás. E aí ele foi investigar, e na sua investigação descobriu que tinha fraude também, mas descobriu aí que tinha os espíritos por trás. E aí foi todo o trabalho, começou aí, e aí houve a codificação. Que muita gente fala que Kardec fundou o espiritismo. Não, Kardec codificou. Então é diferente, tá? Então, Divaldo, o que vai ser do espírito de Divaldo? Forte, firme e forte, como sempre foi, dando continuidade, porque toda a história do espiritismo é só estudar. Que você vai ver que não depende de A, de B, de C. Chico Xavier, a parabólica mais, né? A turma foi embora e continuou. Divaldo também continuou. E aí, Divaldo foi também e continuou a história. Verdade. Carlão, quando Chico desencarnou, ainda tinha Divaldo ali, que era o maior defensor após Chico, né? Eu nunca digo que Chico era mais que Divaldo, nem Divaldo mais que Chico. Eu acho que os dois têm o mesmo propósito. Cada um na sua numa forma, linha, isso. Né? Um poste diferente para iluminar. Como o próprio Chico falou a Divaldo, dois né? postes. Você não pode estar perto de mim. Exatamente. Você tem que ir lá para os dois postes iluminarem. Exatamente. Acho linda essa passagem. Exatamente. Mas hoje, quem seria o maior, assim, dentro da doutrina espírita, um cara à altura de Divaldo que possa levar, continuar todo o trabalho que Divaldo fez da divulgação do espiritismo? Tem alguém nesse momento? Sua pergunta foi maravilhosa. Veja, na Igreja Católica, nós temos o Papa, que é a instância maior em termos de hierarquia. Não é isso? Então, quando um Papa morre, outro Papa assume, não é isso? Nas igrejas evangélicas, tem aqueles pastores que tem a sede, que tipo é de Macedo, enfim, eu não vou lembrar o nome, mas tem ali. No Espiritismo, não tem essa hierarquia, não. Certo? No Espiritismo, o principal do Espiritismo é a sua divulgação. Eu vou dar aqui um exemplo grande, aqui para ver se a gente entende melhor. Veja, no começo, para que o Espiritismo pudesse ter conhecimento, existiam os fenômenos físicos. O que é isso? O exemplo da mesa que eu falei, chamar a atenção. Casas mal assombradas, todo mundo já vai falar isso, né? Viraram fenômenos paranormais. Isso, né? Total. E hoje tem isso muito raramente. Praticamente zero. Por quê? Antes era para chamar a atenção para a pessoa saber o que estava acontecendo. E hoje é o estudo. Hoje é o estudo. Então, quem é espírita ou quem quer se tornar espírita tem que estudar. Vou agora falar de Raul Teixeira, que é outro grande médium, que aí palestrante teve um problema de AVC, que ele proibiu, ficou a voz para falar e tal. Mas é um grande conhecedor. E ele diz assim, espírita é para quem aguenta. Ser espírita é para quem aguenta. Por que ser espírita é para quem aguenta? Ele fala assim, vou traduzir para ele. Porque em outras doutrinas religiosas, tem um Satanás, tem um demônio que é o culpado. No Espiritismo, por isso que não é tão cheio as casas espíritas, porque o culpado é você. O demônio é você. É você quem faz, que livre-arbítrio, tá? Então nós não cremos em demônio. O demônio somos nós. É verdade. Que seguimos caminhos errados. Então, não vai ter um substituto de Divaldo. Tá? Tem vários palestras maravilhosos, como Haroldo Dutra, Roça do Klinge e muitos outros, né? Mas divulgador igual a Divaldo, não. Mas não vai fazer falta nesse sentido da religião espírita decair. Não. Pelo contrário. Não acredito que não. Não, de forma alguma. O Espiritismo não tem hierarquia, tá? Tem os ícones que Divaldo citou e o Chico Xavier. Mas, sem eles, sem Chico, tudo continuou. Sem Divaldo, tudo vai continuar. E o que ficou? A obra.
É o verdade. trabalho. É verdade. E que obra, né? E que obra. E que obra. Que trabalho. Um trabalho muito maravilhoso, muito bem feito. Isso. E quando eu assim, falei, realmente foi da divulgação, né? Porque sempre existia aquele cara que estava ali no altar, mas que não fazia questão nenhuma de estar no altar. Exatamente. Né? Que pisava igual a todos. Quem teve a chance de assistir ao filme de Divaldo, por favor, comenta aqui, ou então quem não teve a chance, por favor, assista. E eu vou dizer, que história, cara. Hermes, eu sou privilegiado, Hermes. Quando eu trouxe em 2019, eu tive o prazer de passar horas conversando com ele. Imagina que aprendizado que eu tive. Imagina que experiência maravilhosa. Horas conversando com o Divaldo, aqui próximo. Então, isso, para mim, valeu. Eu imagino, cara. Vale muita coisa, né? Vale. E vai tirando, obviamente, como você falou, como ensinamentos, né? Grande. Tantas coisas. Pô, você chegar para um cara daquele ali que passou por tantas e tantas coisas. Isso. Né? E conseguir viver aqui na Terra, continua vivo. Conseguir passar aqui na Terra 98 anos, cara. E superação. Que desde criança foi muito. Inclusive o pai dele, né? O pai criticava ele, chegava a bater dele por conta ele ver espíritos. E isso é coisa de demônio, isso é normal. Família católica e tal. Então, enfim. Mas tudo na vida é aprendizado. Tem uma frase que eu gosto de dizer. Na vida, do berço ao túmulo. Do berço, ou seja, quando nasce, ao túmulo, quando morre a carne. O que chamamos de problemas, na verdade, são lições. O que nos falta, aprendê-las. Verdade. Então aí, fechou. Rapaz, e é com essa belíssima frase que eu te agradeço mais uma vez, Carlão, por ter não só vindo aqui contar um pouco da tua história, das coisas maravilhosas que você faz com tanto amor, coração para os nossos irmãos, né? Mas uma coisa que eu senti quando eu fui lá fora te dar um abraço, né? E que quem te conhece, quem tem a oportunidade de te dar esse abraço, sabe? Esse abraço forte, é a paz que você trouxe. Que bom, que bom. Obrigado. Você trouxe uma paz aqui para o nosso estúdio que eu confesso a você, o cheiro de flor está radiante. Que bom, fico feliz com isso. Obrigado. Parabéns. Obrigado pelo carinho. Parabéns pela tua história. Eu quero deixar o convite aqui a quem ainda não foi ao Lar de Jesus, quem ainda não teve a oportunidade de também ajudar, né? Fazer um trabalho também na casa. Isso como o Carlão mesmo disse, é um belíssimo trabalho de desobsessão. Verdade. Convido vocês aí ao Lar de Jesus. Vou deixar com o Carlão aqui para ele falar a vocês como é que vocês chegam lá. Muito bem. Então vou dar um endereço a vocês. Quem conhece ali o São João da Escócia? Aí o ponto de referência, Colégio Jesuína. É uma rua por trás do Colégio Jesuína. É bem fácil de achar. Procurou Jesuína, é uma rua por trás. Centro Espírita lá Jesus, terceira travessa Clara Nunes, 132. Vai ter a placa lá luminosa, é só chegar. E será muito bem recebido, tá? A casa está aberta para todos. E vou reforçar, viu? Veja, já falei aqui umas 3 ou 4 vezes. Ele vai fazer palestra e vai estar no Instagram do Lar de Jesus. Siga a gente lá e se inscreva no canal, viu? Se inscreva no canal. Lira, como é que é? Liracast.pe. Boa. E aqui no YouTube, Liracast Pernambuco. Só você, segue aí, aperta o sininho, porque sempre terá várias histórias inspiradoras como essa de Carlão aqui. Show de bola. Pra vocês. Obrigado, Carlão, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Meu grande ritual. Então, deixa eu levantar também. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, faça muito feliz. Sempre. Que assim seja. Assim seja. E este foi mais um episódio, como já falei, inspirador, maravilhoso, do nosso Liracast. Gravado aqui diretamente da ETE Nelson Barbalho. Agradecer demais a toda a gestão, com trabalhos técnicos de Hugo Tenório, Nicolas Medeiros, Hermes Emanuel Lira, aqui na apresentação. Muito obrigado, gente. Até a próxima, se assim Deus permitir. E lembre-se, na dúvida, acredite. Acredite. Tá certo. Um beijo. Beijo, gente. Valeu.